Conversa Improvisada, o encontro marcado com a música instrumental. A apresentação, Bárbara Damasio. Boa noite para você, ouvinte da Rádio Univale FM. Está no ar mais uma edição do programa Conversa Improvisada, edição especial Arte em Tempos de Pandemia. E no programa de hoje, eu e meu querido Rafaelo de Góes temos a imensa honra de receber mais uma vez o Ricardo Pauletti, ele que é músico, compositor, violonista, professor, arranjador e produtor cultural, e está produzindo o 3º Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas. Esse ano, com o repertório para o violão. O tema do evento vai acontecer totalmente online, diante dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19. E o Ricardo Pauletti, nosso amigo querido, praticamente um sócio aqui do Conversa Improvisada, vai contar para a gente sobre esse evento. Boa noite também, meu querido parceiro, comentarista, cronista aqui no programa, Rafaelo de Góes, sempre bem-vindo. Também o nosso querido Cezinha, que faz a técnica e a edição. Seja bem-vindo, Caco, esteja à vontade, sempre aqui no Conversa Improvisada. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Rafa, Cezinha. Boa noite aos ouvintes da Rádio Univale FM. Prazer estar novamente aqui no Conversa Improvisada. Boa noite aos nossos ouvintes do Conversa Improvisada. Vamos conversar sobre música, sobre os eventos que acontecem sobre cultura brasileira. Um abraço, Bárbara e Ricardo Pauletti, nosso convidado dessa noite. Caco, vamos começar falando então desse motivo especial que te trouxe aqui no Conversa Improvisada, especialmente nessa série que estamos fazendo das produções em tempos de pandemia. Então, com certeza, esse evento não poderia ficar de fora. Conta pra gente como está sendo a produção. Vai ser um evento totalmente colaborativo e nos anos anteriores era um encontro da América Latina, né? Então, esse ano, com essa possibilidade remota, virou um encontro internacional, porque vai ter artistas também da Itália. É isso? Conta pra gente um pouquinho como está sendo essa produção e o que o público pode esperar do evento. Então, né, Bárbara? Quando a gente inicia um projeto como esse, a ideia é que a gente possa fazer uma edição por ano, né? E a ideia, então, esse ano era fazer uma edição presencial, né? O planejamento inicial, no início do ano, antes de qualquer indício de pandemia. Mas aí a realidade se tornou muito diferente, né? Mas achei importante manter, né, fazer o evento num outro formato, num outro modelo, que tem tanta gente fazendo de maneira super exitosa, né? E realmente as possibilidades abrem, né? Então, alguns desses artistas que estão vindo, na verdade, eles já estavam programados para vir presencialmente, né? Antes da pandemia. E aí foi mantido. O evento, nas duas primeiras edições, foi de menor porte, trazendo na primeira 3 artistas, na segunda 4, né? E agora nessa terceira edição, pelo novo modelo, né? Esse modelo online, possibilita tanto aumentar o número de artistas na programação, quanto ampliar realmente o alcance dele, né? Em termos de distância, né? Então, o evento online, as distâncias se encurtam. Então, a gente teve a possibilidade de trazer um artista da Europa, que, na verdade, no primeiro evento, a gente teve um artista italiano também, mas ele mora no Brasil, né? Que é o Diego Salvetti. E agora a gente está trazendo um artista italiano que mora na Itália, tem a realidade da Europa, né? Que eu acho muito legal e acho que vai agregar bastante ao evento. Uma outra coisa importante de falar é que quando, né, eu estava replanejando o evento para o formato online, eu estava vendo, né, as produções, como tem muita coisa sendo produzida em casa pelas pessoas e isso tudo sendo lançado na internet, né, nas redes sociais, nas plataformas. Eu pude perceber que tem muita coisa boa sendo
criada esse ano, né? Coisas novas que foram criadas esse ano, ou projetos que antes estavam em stand-by e passaram, com as pessoas mais tempo em casa, começaram a colocar isso, tirar da gaveta, né? E produzir muitas coisas novas, né? Então, quando eu estava reorganizando o evento, pensei que isso poderia ser explorado, né? De uma maneira bem bacana, fazendo com que esses artistas que a princípio viriam para cá, né, e estão produzindo muitas coisas, né, então fazer um festival voltado para isso, para o que está sendo produzido de novo dentro do universo do violão, né? Por isso que o evento, ele é um evento temático, né? Cada ano a gente tem um tema diferente, então por isso que a abordagem desse ano, o tema é o novo repertório para violão. Focando especialmente nas produções que foram feitas esse ano ao longo da pandemia. Muito bacana, Caco. Logo mais a gente vai conversar mais sobre o evento e saber os detalhes da programação. Mas antes disso, eu quero pedir para o Rafaelo, porque ele sempre localiza os nossos ouvintes a respeito do nosso convidado e conta um pouquinho do jeito dele, sobre a ótica dele, né, sobre a trajetória do convidado. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o teu trabalho. A gente admira muito, né? A música nos possibilita trabalhar com diversos eixos, né, de produção musical, e eu acho que o Caco é um artista que se coloca com vários braços dentro do fazer musical, né? Sendo produtor cultural, sendo professor, sendo pesquisador e na área de performance, né? Então, vou pedir para o Rafa fazer esse recorte aí da tua trajetória e contar para os nossos ouvintes quem é o Ricardo Pauletti. O Ricardo Pauletti, depois de tantos anos de trabalho na música, já é conhecido de várias gerações. Já é o professor que formou muitas gerações de violonistas, especialmente que a trajetória de professor, especialmente da escola, né, de uma escola como o conservatório, ela permite que você vá trabalhando com gerações que se interessam, né, que são os novos músicos, os novos estudantes de música que estão chegando, ou que são de Itajaí, ou que chegam a Itajaí para estudar. E o Ricardo Pauletti, né, como professor, é essa pessoa já conhecida que está sempre pronta a olhar com seriedade o assunto da música, as questões técnicas, as novas possibilidades, as sonoridades, o passado glorioso da música brasileira, os grandes autores, os grandes músicos, os grandes compositores da música, do choro, do samba, das canções brasileiras de todos os tempos, da música clássica e do repertório de violão mundial também, que hoje ele se coloca também com uma atenção especial ao violão latino, que muitas vezes foi apagado, né, do nosso dia a dia, mas não da nossa história, que é lógico que as histórias são muito próximas. Inclusive o violão que vem do Rio Grande do Sul, né, e que aparece hoje com Yamandu Costa e com outros tantos, que é um dos grandes pilares do violão brasileiro, bebe, né, nas águas aí da América Latina e nessa proximidade com outras culturas. Então, o Ricardo Pauletti, como a Bárbara colocou, tem 3 dimensões, né, do pesquisador, do estudante que foi buscar novas referências sempre e evoluir na carreira acadêmica, o professor, que tem sido, especialmente no Conservatório de Música, há tantos anos, desde o momento que ingressou, tem permanecido, tem se dedicado,
e tem formado gerações de violonistas, de músicos, e tem feito amigos porque a sua relação é muito séria, mas muito cordial e muito produtiva, muito construtora de conhecimento e de possibilidades de reencontros, de reelaborações. E o artista que tem se superado ao produzir tanto, ao produzir discos, canções, aí vem a inquietação do artista, o que ele sente, e quando ele muda de rumo a partir de sensações inexplicáveis, mostrando novas linhas, surpreendendo e evoluindo, trazendo cada vez novidades, não por serem novidades, mas por serem resultado da inquietação de um artista que olha para si, que olha para o mundo e que se coloca através da música e do seu violão. Poxa, Rafa, que depoimento maravilhoso. Só tenho a agradecer, né? Nossa, a gente que já se conhece há tanto tempo, né? E trabalha na música há tanto tempo, né? Esse tipo de reconhecimento é algo maravilhoso. Poxa, muito obrigado mesmo. Fiquei super feliz aí com as tuas palavras. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa para ouvir música. O Caco separou a trilha sonora do programa de hoje, que contempla os artistas que estão participando do 3º Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas, primeira edição online, que vai acontecer no dia 20 de dezembro. Então, conta pra gente o que a gente vai ouvir agora, Caco. Legal, Bárbara. Então vamos começar com a Mirta Álvares, essa violonista argentina. A Mirta tem um trabalho super sólido. Essa música que a gente vai ouvir foi gravada no disco dela, que ano passado foi considerado o melhor disco de tango do ano. Ela é artista super reconhecida internacionalmente. E vamos escutar então uma composição dela chamada Flor de Seibo.
para você que ligou o rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, esse é o programa Conversa Improvisada e eu e meu querido Rafael de Góes estamos recebendo o amigo, músico, produtor, arranjador, professor, pesquisador em música, Ricardo Pauletti, e estamos falando sobre o 3º Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas. Caco, vamos falar então do evento, né? Como que vai acontecer, como vai ser a dinâmica dos concertos, vai acontecer num dia só, né? Ouvi dizer que vai ter uma apresentadora da live. Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser essa dinâmica e o público vai poder acompanhar e também conversar, vai ter uma roda de conversa com os convidados, é isso, né? Isso mesmo, Bárbara. O evento acontece domingo, dia 20 de dezembro, às 20 horas, no nosso horário aqui no Brasil. E vai ser através da plataforma YouTube, né, no canal do seminário. Aproveito convidar as pessoas para entrarem lá no canal do Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas, fazerem a inscrição, adicionarem o sininho de lembrete da live, tá? Então, a dinâmica do evento vai ser assim: a gente vai ter um primeiro momento onde os artistas vão apresentar as suas peças, né? E aí vão ser aproximadamente 15 minutos para cada artista, são 6 artistas, né? Então a gente vai ter assim 1h30 de música, né? Contando com a honrosa apresentação da nossa Bárbara Damasio, que esse ano se especializou em apresentar programas, né, Bárbara? E não podia deixar isso passar em branco, né? A Bárbara, que tem apresentado com maestria as lives, vai fazer a apresentação do seminário. E então, após essa apresentação das músicas, que são os vídeos, né, que os artistas estão gravando, alguns vídeos já chegaram aqui, em seguida a gente vai se reunir no mesmo, o evento, né, vai continuar no mesmo link da live. Aí vai ser uma conversa ao vivo com os artistas, né? A ideia de poder estar confraternizando de alguma maneira, né, mesmo que à distância, e de interagindo, né? Porque assim, uma coisa que eu acho que é interessante das lives, né, é essa possibilidade de interação mais direta entre o público e o artista, né? Então, assim, o público comenta, o público às vezes se interessa em fazer perguntas, né? Consegue expressar aquilo que está sentindo na hora que está tocando determinada música, né? Então, eu achei interessante que após a apresentação das músicas, os artistas estivessem para bater um papo, falar sobre os seus trabalhos, sobre o que foi apresentado, falar como que eles estão vivendo esse momento atual, né, da pandemia nos seus respectivos países, né? A gente vai ter artistas de diversos países, então acho que é interessante a gente ver como é que está esse panorama, né, artístico em outros lugares, né? A sensação que eu tenho é que as coisas estão muito parecidas, né? Então a ideia... E aí o público, né, que tiver interesse em perguntar alguma coisa sobre o que foi apresentado, ou sobre a carreira do artista, ou qualquer coisa que ache relevante, né? A gente vai estar ali disponível ao vivo, conectado com esses 6 artistas que vão apresentar os vídeos. Muito interessante, Caco, o teu comentário sobre o fato de eu ter nascido, né, depois de 10 anos apenas no rádio, ter me colocado à disposição e, enfim, me reinventado e apresentando programas para o YouTube e para a televisão, né? E eu acho que, de alguma forma, todo mundo se reinventou, né? Essa é a palavra que está sendo mais usada no momento, mas eu acho que a gente tem observado nessa série que a gente está fazendo com os artistas que estão produzindo em pandemia, essa foi a palavra, né? Então, eu queria que tu comentasse agora um pouquinho do teu processo como Caco, artista e professor, atravessou essa pandemia, né? Eu acho que o Rafael também pode contribuir falando sobre isso que tu comentou, Caco, da democratização
do acesso à arte, né? Eu acho que antes a gente tinha algum distanciamento com alguns artistas que a gente admira e que hoje entram nas nossas casas pelo nosso celular e estão ali também nas suas casas falando com o público, né? Eu acho que isso é uma forma da gente estar longe e ao mesmo tempo estar perto. Bom, Bárbara, assim, inicialmente acho que é importante falar que eu penso que o resultado de tudo que está acontecendo na pandemia é muito mais negativo do que positivo, né? A gente tem muitos casos de artistas que sejam mais próximos do nosso convívio ou artistas que a gente admira e não tem um contato tão próximo, né? Mas que passaram por situações e continuam passando por situações muito complicadas, né? De perda de trabalho, perda de renda, muitos artistas vendendo instrumento para poder pagar as contas, né? Eu acho que então, assim, de um modo macro, né? Eu penso que a pandemia está sendo muito cruel com a classe artística, né? Claro que tem coisas boas acabam acontecendo, né? As pessoas realmente estão se reinventando, né? E são muitas questões que a gente pode abordar a partir daí, né? Na questão do ensino, né, eu como professor tive que me reinventar, com certeza, né? Tu também, a gente dá aula no conservatório e realmente a gente teve que forçadamente, né, entrar no modelo online, que inicialmente é natural que a gente encontre dificuldades, depois vai encontrando o caminho, né? Onde alguns alunos também se adaptam melhor, outros não se adaptam tão bem, e assim né? Então eu acho que, claro, coisas boas que aconteceram no modelo online foi que a galera, pelo menos assim pensando, né, em termos dos alunos, né, os alunos começaram a se gravar mais, se escutar mais, e eu acho que isso foi uma coisa muito positiva para o ensino de música, né? Porque no momento que a gente se escuta, a gente começa a ter uma visão melhor daquilo que a gente está fazendo. E não era uma prática tão constante, né? A princípio, me parece assim, né? Num primeiro momento. Como aluno, né, que eu faço doutorado, para mim, pensando especificamente no meu caso, que moro em Itajaí e meu doutorado é em Florianópolis, para mim foi bom a aula online, né? É um tempo que eu estaria perdendo gigante na estrada, indo e vindo, enfim, né? E isso possibilita, eu tenho colegas do doutorado que, por exemplo, um colega de Goiânia, não está em Floripa, está em Goiânia, podendo fazer lá, um outro é do Uruguai, voltou para casa para poder, então, de alguma maneira, então o ensino remoto, ele pode, acho que muitas coisas que estão acontecendo agora vão poder ser reavaliadas e aproveitadas quando a pandemia passar, com certeza, né? Com relação à produção artística, eu não sei, eu tenho algumas dúvidas em relação ao benefício de uma quantidade de conteúdo tão grande estar sendo colocado à disposição, né? Acho que, claro, tem muitos benefícios para quem acessa o conteúdo, certamente, né? Então, a gente muitos artistas, eu acho que acabaram desenvolvendo trabalhos que não seriam desenvolvidos se a gente não tivesse nessa situação, né? Então, a gente está com muita coisa sendo produzida. E como tudo que é produzido, tem coisas muito boas, coisas não tão boas, coisas ruins, e aí cada um vai ter que usar seus filtros, né, para poder acessar a informação que lhe é conveniente ou que a pessoa tem interesse, né, enfim. Mas uma coisa então que eu deixo assim como reflexão é se esse excesso de informação, né, ele é realmente produtivo, porque pensando que depois que a pandemia acabar e a gente, né, puder voltar para as atividades presenciais, de que maneira essas atividades vão voltar na mesma intensidade que era antes, ou se essa ideia de música feita a partir da sua casa e entrar na casa direto da sua casa para a casa das outras pessoas vai tomar espaço das atividades presenciais, porque na verdade, se a gente for analisar mesmo antes da pandemia, isso já é um fenômeno que já vinha acontecendo, né? Acho que sim,
falando agora como produtor cultural, né, o que eu vejo é que já existia uma dificuldade em fazer com que as pessoas se deslocassem das suas casas para os locais de concerto, para os eventos, né? Então, talvez, e agora da maneira com que isso foi intensificado agora, né, de uma maneira forçada, eu tenho assim uma certa ressalva, uma certa uma nebulosidade com relação ao que vai acontecer quando voltar às atividades presenciais, né? Se essa enxurrada de informação de alguma maneira pode vir a prejudicar a arte do encontro, né? Porque eu acho que ela é insubstituível. Eu penso que na formação de músicos e de pessoas de um modo geral dentro da sociedade, né, a gente está em contato com as pessoas presencialmente é algo imprescindível, né? Então eu ainda não tenho uma certeza de tirar assim exatamente isso é bom, isso é ruim, isso não é, né? Para mim ainda está um pouco nebuloso. Bom, nós já temos debatido nos programas do Conversa Improvisada sobre os artistas se reinventando, buscando novas tecnologias, os aparelhos que são necessários para se comunicar, para fazer transmissões, assim como os professores têm feito, assim como os comunicadores desse nosso novo momento da sociedade, onde, né, para exemplificar, youtubers, né, e pessoas que falam de vários assuntos hoje, divulgando e buscando seguidores, essa nova dinâmica social que antes era virtual e hoje já ganha importância como se não fosse só virtual, né? Já ganha importância como real. Então, acho que a grande evolução seria analisarmos e conversarmos um pouco também sobre as questões da sociedade que estão além, que já vinham antes da pandemia, como os grandes nós da sociedade, né? Não só dos artistas, mas de todos, né? E a arte, ela sempre tem esse papel de prever o futuro um pouco, de tentar jogar ideias que vão acontecer, né? Vamos só a gente ver os filmes que já mostraram coisas antes do que elas aconteceriam, e das canções e dos poemas que a gente vai ver depois, e o que foi escrito antes serve para o que está acontecendo no futuro. Ou seja, a arte sempre teve esse papel, né, de cigana que desvenda mistérios futuros. Então, não só a arte, mas a academia, os estudiosos têm como dilema a questão ambiental que causou a pandemia e o nosso modo de vida que desequilibra, né, a questão ambiental, que o consumismo extremo que causa tanta desigualdade. Aí vem essa série de problemas que já era o nó da civilização antes da pandemia. Então o desafio é que a reflexão sobre a pandemia e sobre esse novo momento, sobre novas tecnologias, avance nesse sentido, né? De não ficar só no como a gente superou, como a gente agora consegue se mostrar e conversar com o mundo inteiro. Conversar o quê? A questão seria acharmos novos acordos para a gente poder efetivamente sair desse momento de tanta ameaça, né? Que é o momento de pandemia, já era falado, já era esperado, já vinha de uma outra SARS-CoV há uns anos atrás, e hoje estamos com outro, e com o aquecimento global é previsto outros, né? À medida que sejam degelados novos vírus, descongelados, baixados níveis de oceano. Então a grande questão é a gente buscar um modo de vida mais
harmônico com a natureza e colocar isso na pauta, né? Vejo que a arte vai precisar desse avanço, assim que Tom Jobim já fez e vários outros artistas sempre tiveram essa sensação de necessitar dessa ligação com a natureza, né? A arte provavelmente até surge em função disso, e com certeza nesse momento é um outro momento de guinada mais certeira para a gente poder avançar e para a gente poder pensar no futuro. Vamos dar mais uma pausa aqui na nossa conversa, que está muito interessante, né? Eu estava dizendo aqui em off para os meninos, que coisa boa ser amiga de gente tão inteligente, tão interessante, que tem essa capacidade de fazer tantas conexões e tem essa visão de mundo tão bacana. Fico muito orgulhosa. A gente vai dar mais uma pausinha para ouvir uma composição do Caco Ricardo Pauletti, que é o nosso convidado de hoje, e se chama Dança das Segundas. Eu sei que essas segundas elas são musicais, mas eu me sinto homenageada aí, porque o nosso programa Conversa Improvisada vai ao ar todas as segundas-feiras, né? Então, aí eu vou ficar pensando que essa música foi feita para o programa, tá bom? Então, com vocês, Dança das Segundas.
Para você que ligou o rádio agora, o acessou univale.br/rádio, acabamos de ouvir a música Dança das Segundas, composição do nosso convidado especial de hoje, o músico Ricardo Pauletti. Eu e meu querido Rafael de Góes estamos tendo a imensa honra de conversar com o Caco, que é um amigo querido que sempre vem divulgar os seus projetos, trabalhos, discos aqui no Conversa Improvisada, e a gente está falando sobre o terceiro Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas, que vai acontecer no dia 20 de dezembro, o evento totalmente online. E então vou pedir para o Caco contar para a gente toda a programação, todos os artistas que vão participar. Legal, Bárbara. Vou falar aqui então a programação do evento. Não necessariamente vai ser nessa ordem que eu vou falar, porque como nem todos os vídeos chegaram, eu vou esperar estar com todo o material na mão para fazer uma lógica na sequência, né? Mas então esse ano a gente vai ter o Marco De Biasi, compositor e violonista italiano, tem um trabalho maravilhoso, ele é artista plástico também, então ele faz uma conexão sempre das obras dele, não são obras só musicais, são obras musicais e visuais. A gente vai ter a Mirta Álvares, essa violonista argentina tão reconhecida, que a gente já escutou uma música dela, né? Representando então o tango e a cultura argentina. A gente vai ter o Coco Vega, o violonista peruano. O Coco é um virtuose do instrumento. O primeiro concerto que eu fui dele eu fiquei muito impressionado, porque assim, ele realmente é muito virtuoso e ele faz uma mescla de música da costa peruana com música mais contemporânea, né? Então ele modernizou, a gente pode dizer que ele modernizou o violão tocado na costa da costa peruana, assim, realmente é incrível o trabalho dele. A gente vai ter também o Duo Villa-Lobos, formado pelo Edwin Guevara, da Colômbia, e a Cecília Palma, da Venezuela. Eles são casados e atualmente estão radicados nos Estados Unidos, na cidade de Tucson, no Arizona, onde os dois estão fazendo doutorado em performance. A Cecília é violoncelista e o Edwin é violonista, né? Então eles têm esse duo de violão e violoncelo, que é considerado o principal duo de violão e violoncelo do mundo hoje. Eles fazem parte do selo Naxos, que é a principal gravadora de música erudita que a gente tem em atividade. E eu tenho a grande honra e a felicidade que eles vão estar estreando uma peça minha, uma peça que eu dediquei a eles. Eles vão estar estreando a peça agora no seminário. A gente vai ter também a presença do Alexandre Gismonti, músico brasileiro. O Alexandre está terminando o doutorado dele e as peças que ele vai apresentar são resultados da pesquisa dele, que ele está trabalhando na polirritmia no violão, né? E também vou estar apresentando 3 peças minhas que vão ser lançadas no disco Ritual das Cordas ano que vem. Deixei para lançar o disco no início do ano que vem, então vou estar apresentando 3 peças que vão fazer parte desse meu novo trabalho. Caco, a gente fica muito feliz sempre de te receber e acompanhar a tua trajetória. Eu estava ouvindo aqui tu falar dos convidados e, enfim, eu fico imaginando o prestígio que tu tem, né, aí pelo mundo, ao ponto de fazer um evento totalmente colaborativo, com uma programação tão importante e tão diversa. Então, sempre te parabenizar e dizer que o espaço do Conversa Improvisada está sempre aberto para as tuas produções, para a tua pesquisa, para o teu trabalho. Parabenizar também pelo doutorado e venha sempre aqui contar as novidades, né? Chamar o público, então, para participar no dia 20 de dezembro, no YouTube do Seminário de Cordas Dedilhadas. Eu fiquei muito feliz e honrada com o convite, estarei lá apresentando esses artistas maravilhosos. Obrigado, Bárbara, obrigado, Rafa, Cezinha. É sempre muito importante nesse espaço que o Conversa Improvisada abre para a gente poder divulgar os nossos trabalhos. Então sempre fico muito feliz em poder participar, sempre um grande prazer, a conversa sempre é muito legal, né? Então gostaria de deixar o convite para todos poderem, né, que tiverem a oportunidade de prestigiar o evento,
né? O evento vai acontecer então no domingo, dia 20, às 8 da noite, no canal do YouTube do Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas. Entrem lá no canal, se vocês puderem se inscrever no canal, isso é importante para a gente também. Ativem o lembrete do evento. A live do evento vai estar disponível já a partir de hoje. E então agradeço demais a oportunidade, né? A gente vai encerrar então com um dos convidados do evento. Vamos encerrar com a música Flor de Violeta, do violonista Coco Vega, do Peru. Muito obrigado a todos. Então, estou aguardando todos vocês no domingo, dia 20, às 20 horas. Um grande abraço. Boa noite aos nossos ouvintes, especialmente do Conversa Improvisada, sempre com a gente, escutando e entendendo um pouco mais sobre o que acontece na cultura, na música da nossa região, prestigiando nossos artistas, nossos produtores, sempre trabalhando muito na região de Itajaí, toda a Foz. E abraço especial para a Bárbara e para o nosso convidado, que venham muitos mais programas, produções e arte na vida das pessoas. No programa de hoje, eu e meu querido Rafael de Góes recebemos o músico Ricardo Pauletti e conversamos sobre o evento Terceiro Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas, que acontece no dia 20 de dezembro, às 20 horas, no canal do YouTube do Seminário Internacional de Cordas Dedilhadas. Então, para você que está nos ouvindo, segue lá o canal do YouTube para acompanhar esse evento que vai ser muito, muito especial. Muito obrigada sempre, meu querido Rafael de Góes, obrigada ao Cezinha, que é responsável pela técnica e pela edição. O programa Conversa Improvisada volta na próxima segunda-feira, sempre às 8 da noite, depois da Hora do Brasil, a Hora do Som. Um beijo no coração de todos e até lá.
Conversa Improvisada. Produção e apresentação, Bárbara Damasio.